capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa deitada entre leões criou seus filhotes no meio dos leãozinhos, e fez crescer um dos seus filhotes, o qual veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e a devorar homens. E ouvindo falar dele, as nações foi apanhado no laço delas, e o levaram com grilhões à terra do Egito. E vendo ela que tinha esperado muito tempo e que se perdia sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E ele, continuamente andando entre os leões, tornou-se um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu seus palácios desolados e assolou as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, por causa do estrondo dos seus rugidos. Então se ajuntaram contra ele as nações das províncias por todos os lados, e estenderam sobre ele a sua rede, e foi apanhado na cova delas. E o puseram em cárcere com cadeias, e o levaram ao rei da Babilônia. Introduziram-no em fortalezas, para que a sua voz não se ouvisse mais sobre os montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E ela tinha varas fortes para cetros de dominadores. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com fúria, derrubada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Foram quebradas e se secaram as suas varas fortes, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E saiu fogo de uma das varas dos seus ramos, que consumiu seu fruto, e não ficou nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. O capítulo 19 do profeta Ezequiel vai falar sobre a lamentação dos príncipes de Israel, Joacás, Jeoaquim e Gedequias. Quando o Senhor ele fala com Ezequiel sobre a lamentação dos príncipes de Israel, vai falar sobre as ações ímpias de dois de seus reis, Joacás e Jeoaquim. Então, o Senhor, ele vê o que nós não conseguimos enxergar. Porque o Senhor, ele está no alto e sublime trono. E quando ele está sentado no alto e sublime trono, ele compreende os nossos comportamentos, as nossas ações e tudo aquilo que nós desenvolvemos como ser humano. Porque o nosso comportamento, ele vai interferir naquilo que nós precisamos realizar. Quando Ezequiel, ele vê toda essa lamentação, diz sobre a mãe que cria leõezinhos. E o que são leõezinhos? São devoradores de homens. É uma representação. Quando a visão ela é nítida ao profeta Ezequiel, quer dizer que criou seus filhotes no meio de leãozinhos, ou seja, os reis das nações que o rodeavam em vez de Deus. Quando nós criamos os nossos filhos para o mundo, nós tiramos eles da presença de Deus. E por que é importante a mãe, que é a nutridora da criança? Porque a mulher, ela foi feita para ensinar, para educar e para nutrir e acolher. O homem foi feito para prover, para proteger, para suprir. Então, quando a mulher está no papel dela,
de ensinar, de educar, de nutrir, essa mulher, ela vai conduzir os seus filhos para Deus. E como uma mulher pode conduzir os seus filhos para Deus? Quando ela prega a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Porque muitos sabemos que a palavra de Deus no coração de uma criança, ela é muito mais bem guardada do que no coração de um adulto. Então, a oportunidade que nós temos de falar com as crianças referente à palavra de Deus vai gerar nela bons frutos quando elas crescerem. E o que a mídia tem feito com as nossas crianças? Estamos numa sociedade onde as crianças preferem muito mais ir ao carnaval, ir ao Halloween, festas pagãs, festas do sobrenatural, que existem ocultismos que aos nossos olhos carnais nós não enxergamos, mas aos olhos espirituais nós podemos observar as artimanhas do inimigo, que planta no coração das crianças a maldade. E isso vai gerar nelas grandes conflitos na vida adulta. Então, quando nós instruímos as crianças, quando nós conduzimos as crianças ao caminho da bondade, do amor, da fraternidade, da palavra, essa criança vai crescer com uma estrutura poderosa em Deus. E essa lamentação que Ezequiel fala é referente às lamentações desses dois príncipes de Israel. Porém, ele vai falar de Zedequias, como a mãe dele era uma videira plantada junto às águas, frutificava, tinha fortes varas, e a sua altura foi vista por multidão. Mas ela foi arrancada, derrubada, e o vento oriental secou o seu fruto e a consumiu. E ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E quando o fogo consome o seu fruto, não fica nenhuma vara. Ou seja, aqui nós estamos falando de representantes na terra eleitos como príncipes. Porém, Deus estava mostrando para Ezequiel que existem sim mulheres fortes, mulheres que frutificam, mulheres que adoram ao Senhor, mulheres que produzem a palavra de Deus, que dão frutos, que são videiras verdadeiras. Porém, aqui fala-se de ventos fortes que vêm na nossa vida. O Senhor, Ele nos direciona através das estações. E nós, muitas vezes, vamos estar em estações diferentes. Mas vai depender muito do seu fruto, vai depender muito da sua estrutura, aguentar ventos fortes ou não. A mãe de Zedequias não suportou um vento forte que passou na sua vida e ela foi para o deserto. E ela teve que ser plantada no deserto porque as suas folhas secaram. Porque ela foi consumida pelo fogo e acabou-se todos os seus frutos. E ser plantada no deserto não é fácil.
Porque as flores não crescem, nada floresce no deserto. E o que Deus quer falar comigo e com você hoje é que nós não podemos perder a oportunidade de pregar o evangelho e a palavra de Deus no coração das crianças, para que elas possam produzir frutos, para que elas possam ser fortaleza do Senhor. E quanto mais nós produzimos esse fruto no coração das crianças, mais elas serão estabelecidas por Deus nessa terra. Que possamos compreender que a palavra de Deus ela é viva e ela vem para nos orientar, ela vem para nos guiar, ela vem para nos proteger, e é diante da palavra de Deus que nós devemos nos estruturar. É diante da palavra de Deus que nós devemos nos alicerçar, porque os dias são maus. Haverá tempos de terremoto, ventania, confusões e conflitos, mas nós precisamos permanecer em Deus ao invés de permanecermos no mundo. Porque as coisas do mundo não têm nada para nos oferecer. Se nós estivermos no meio de leãozinhos, nós vamos devorar homens, nós vamos matar pessoas, nós vamos ser orgulhosos, egoístas. Mas se nós estivermos na presença de Deus, os nossos frutos serão benditos, os nossos frutos frutificarão, pessoas serão curadas, libertas, transformadas por esse poder. Porque não há outro caminho a não ser a palavra de Deus. A palavra viva que nos transforma, que nos edifica e que nos conduz à vida eterna. Que possamos hoje refletir sobre esse capítulo, sobre essas lamentações, para que nós possamos fazer diferente e sermos edificados pelo nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor crie em você raízes profundas para que o vento forte não derrube os seus frutos e tudo o que você fizer prosperará. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.